Idosos precisam treinar força. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento, em algum outro vídeo. E um dos motivos do porquê os idosos precisam treinar força é porque eles precisam ganhar massa muscular. Mas aí você me pergunta, ora, e um idoso também consegue ganhar massa muscular? A resposta é lógico, é claro e evidente, porque o ganho de massa muscular não é uma coisa que depende da idade. O ganho de massa muscular é uma coisa que depende da manipulação apropriada das variáveis de treinamento para que as pessoas consigam ganhar massa muscular. Ou seja, amplitude de movimento, tempo de intervalo entre as séries, carga, velocidade de execução, método, ou seja, quando essas variáveis de treinamento são manipuladas apropriadamente, as pessoas conseguem ganhar massa muscular independente da idade, ou seja, independente se elas são jovens ou idosas. E falando especificamente nos idosos, o potencial para ganho de massa muscular nos idosos é muito semelhante ao de pessoas jovens. O que eu estou querendo dizer é que o percentual de ganho de hipertrofia muscular no idoso é muito semelhante ao de um adulto jovem, por exemplo. Inclusive, dependendo de como as variáveis de treinamento são manipuladas, esse percentual, esse potencial de ganho pode ser até maior. É isso que eu vou mostrar num estudo publicado numa revista específica da área de geriatria. Foi publicado em 2021, portanto, ano passado, por pesquisadores franceses. Nesse estudo, eles pegaram 10 homens jovens e ativos e 27 idosos sedentários. Esses indivíduos foram submetidos a 3 meses de musculação apenas para membros inferiores. Só que tinha uma diferença. Os jovens treinavam com a carga de 55% de 1RM, ou seja, uma carga moderada. Grave que os jovens treinaram com carga moderada. Quando a gente vai analisar os idosos, eles dividiram os idosos em 2 grupos. Num dos grupos, os idosos também treinaram com a carga moderada, igual ao dos jovens, ou seja, 55% de 1RM. E o outro grupo de idosos treinou com a carga alta, ou seja, 80% de 1RM. Eles treinaram 3 vezes por semana, durante 3 meses, como eu já falei. E aí o que é que os pesquisadores observaram depois de 3 meses? O primeiro ponto é que os ganhos foram significativos, ou melhor, os ganhos de massa muscular para a coxa e para a perna. A coxa que eu estou falando especificamente do músculo do quadríceps, o músculo da parte da frente da coxa, e o tríceps sural. O tríceps sural ele é formado por basicamente 2 músculos. O gastrocnêmio, que você conhece por batata da perna, ou panturrilha, e o sólio, que fica debaixo e por trás da panturrilha. É tríceps porque, na verdade, o gastrocnêmio ele tem 2 cabeças. Então você tem a cabeça lateral e a cabeça medial. Então você tem a cabeça lateral do gastrocnêmio, a cabeça medial do gastrocnêmio e mais o sólio, formando aí o tríceps sural. Então a hipertrofia do quadríceps e do tríceps sural, pense tríceps sural como panturrilha, porque vai ficar didaticamente mais fácil para eu falar. A hipertrofia desses 2 grupos musculares foram significativas para os 2 grupos, ou seja, tanto para os indivíduos jovens quanto para os indivíduos idosos. Portanto, os indivíduos idosos também apresentam potencial, inclusive um grande potencial para conseguir hipertrofia muscular, para ganhar massa muscular. Agora vamos dividir os resultados de acordo com a idade e de acordo com a carga. Quando a gente fala no músculo quadríceps, os idosos que treinaram com carga alta ganharam 4,3% de hipertrofia, enquanto os jovens que treinaram com carga moderada ganharam também 4,2%, ou seja, não teve diferença. Veja, os idosos que treinaram com carga alta, ou melhor dizendo, os jovens que treinaram com carga moderada ganharam exatamente a mesma coisa dos idosos que treinaram com carga alta. No entanto, os idosos que treinaram com carga moderada ganharam 6,7% de hipertrofia no quadríceps. Ou seja, os idosos que treinaram com carga moderada, 55% de RM, ganharam mais hipertrofia no quadríceps do que os idosos que treinaram com carga alta e do que os jovens que treinaram com carga moderada. Portanto, idosos que treinam com carga moderada podem ter um potencial maior para hipertrofia muscular. Treinar com cargas moderadas para os idosos pode ser uma vantagem e eu explico isso lá no finalzinho do vídeo. Quando a gente vai analisar o tríceps sural, pense na panturrilha, os idosos que treinaram com carga alta ganharam 4,3%, enquanto os jovens que treinaram com carga alta ganharam apenas 2,8%. Observe que para tríceps sural, para panturrilha, os idosos que treinaram com carga alta ganharam mais hipertrofia do que os jovens que treinaram com carga moderada. No entanto, os idosos que treinaram com carga moderada
também ganharam mais hipertrofia, ou seja, ganharam 7,5%. Observe que todos esses resultados que eu falei para vocês, de hipertrofia do quadríceps e do tríceps sural, os idosos que treinaram com carga moderada sempre ganharam mais. Os idosos que treinaram com carga moderada ganharam 6,7% de hipertrofia no quadríceps e 7,5% de hipertrofia no tríceps sural. E aí nós temos 3 considerações importantes para falar para você. A primeira consideração é que os idosos apresentam um potencial importante para ganhar massa muscular. Portanto, respondendo à pergunta lá do comecinho do vídeo, idosos conseguem ganhar massa muscular? Sim, idosos conseguem ganhar massa muscular e de forma muito semelhante aos jovens, ou até ultrapassar os jovens, dependendo de como as variáveis de treinamento são manipuladas. A segunda consideração é que não há necessidade de usar cargas altas com os idosos. Você consegue hipertrofia, inclusive uma hipertrofia significativa e até maior, usando cargas moderadas, o que é uma baita de uma vantagem quando nós falamos em idosos. Porque o grupo de pessoas idosas geralmente apresenta algumas limitações articulares, como artrite, artrose, dores articulares, lesões ligamentares ou lesões tendíneas, enfim. Eles não toleram, por uma série de motivos, cargas altas. Então você pode trabalhar com cargas moderadas e obter resultados. Claro que tudo depende da forma como você faz. E o terceiro ponto, para fechar o vídeo aqui, por que um idoso precisa ganhar massa muscular? Ora, um idoso precisa ganhar massa muscular para diminuir a incidência de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes do tipo 2 e a osteoporose, que é uma doença metabólica, mas que se manifesta no osso, para diminuir a incidência de câncer, de dislipidemia e viver com mais independência a sua vida. Você achava que eu ia dizer o quê? Que é para voinho ficarem sarados? Muito longe disso. Idosos precisam treinar por uma questão de saúde e por uma questão de viver melhor. Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.